Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre pilhas. E pilhas é muito comum no nosso cotidiano, né? Coloquei as fotinhas aqui, tem uma pilha aqui da parte interna, explicando mais ou menos como que é esse funcionamento dessa pilha. Tem uma pilha aqui na minha mão. A câmera que está sendo filmada tem uma pilha dentro. No meu relógio aqui tem pilha, no meu celular tem pilha. Então qualquer equipamento que utilize, né, energia elétrica sem fio tem uma pilha, né? Tem uma bateria ali dentro. E vamos ver como que funciona essas pilhas. Começando pela definição da pilha, né? A pilha utiliza reações de óxido-redução para produzir corrente elétrica, ou seja, gerar energia elétrica, né? Através de reações. Então, dentro de uma pilha, acontecem reações de óxido-redução, que são reações com transferência de elétrons, né? Então, quem está oxidando está dando elétrons, quem está reduzindo está recebendo elétrons, né? E esse fluxo de elétrons, né, é de uma maneira ordenada, o que gera corrente elétrica. Então, se eu conseguir organizar esse negócio de quem está oxidando dar elétrons de uma maneira organizada para quem está reduzindo, eu tenho um fluxo de elétron que é uma corrente elétrica, que é a minha energia elétrica, né? Que faz ali minha luzinha acender, meu celular funcionar. E muito importante que nas pilhas as reações são sempre espontâneas, né? Onde tem meu ΔE maior do que zero. Então, quando eu coloco uma pilha dentro do celular, né, a bateria ali carregada, essa reação acontece de uma maneira espontânea, não preciso forçar para ela acontecer, né? Tudo bem? E quem foi o cara, né, que inventou a pilha? Foi Volta. Olha lá, Volta fez a primeira pilha e a pilha era empilhado várias plaquinhas, né, plaquinhas ali de prata e de zinco, né, que gerava uma corrente elétrica, né, pilha de Volta. Mas a gente não vai analisar a pilha de Volta, a gente vai analisar a pilha de Daniel. A pilha de Daniel foi a primeira pilha didática que durasse um tempo a mais, né? A pilha de Volta durava pouco tempo, a pilha de Daniel durava um pouco mais tempo e é mais parecida com o que a gente tem no nosso cotidiano de hoje em dia, beleza? Então vamos ver como que é essa pilha de Daniel. A pilha de Daniel é formada por duas semicelas, então ela é separada em duas partes. Dentro dessas duas semicelas a gente coloca eletrodos, no caso Daniel escolheu zinco e cobre, tá bom? Esses eletrodos eles são mergulhados em soluções com íons livres no metal que forma o eletrodo. O que é isso aqui? Ó? Se eu tenho um eletrodo aqui de zinco, a minha solução vai ter o quê? Cátions zinco. Se eu tenho um eletrodo de cobre, a minha solução vai ter íons cobre. E eu preciso ligar essas duas semicelas. Eu vou ligar com o quê? Com um fio condutor. Então esse fio condutor ele permite a passagem, né, de elétron entre entre esses dois eletrodos, tá bom? A gente também tem a nossa ponte salina. A ponte salina permite o fluxo de íons entre as duas semicelas, assim equilibrando as cargas delas. Aqui não adianta eu explicar para vocês agora no começo como que funciona a ponte salina. Vou explicar mais para frente e vai ficar mais claro o que ela é, beleza? Então vamos ver aqui os potenciais de redução do nosso zinco e do nosso cobre aqui, ó. Olha lá. Potencial de redução do zinco é negativo, menos 0,76, e do cobre é mais 0,34. Aqui, ó, na pilha, a gente tem a opção dos dois eletrodos, tanto de reduzir como de oxidar. Porque olha aqui, ó, quando eu tenho a parte metálica, né, quando o zinco está na forma metálica, a única opção que ele pode fazer é oxidar. E quando está na forma iônica, esse zinco aqui ele vai reduzir. E a mesma coisa com cobre, né? O cobre metálico ele pode oxidar e o cobre, desculpa, iônico ele pode reduzir. Então, nas duas semicelas pode acontecer tanto a oxidação, tanto a redução. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que ele preferir, né? A gente olha aqui, ó, quem tem maior potencial de redução? O cobre ou o zinco? O cobre, né? Se ele tem maior potencial de redução, tem maior tendência a reduzir, é ele que vai reduzir. Se um reduz, um recebe, o outro vai o quê? O outro vai dar, né? Sempre assim. Quando um reduz, o outro oxida. Então quem vai oxidar vai ser o zinco. Então aqui na pilha, como a gente tem essas duas opções, tanto de oxidar como de reduzir,
a gente escolhe para aquele que tem maior potencial de fazer aquilo que ele quer fazer, né? Então, o cobre, maior potencial de redução, reduz. O zinco, menor potencial de redução, oxida, né? Que menor potencial de redução é a mesma coisa que maior de oxidação. Beleza, então. Então, vamos escrever a equação geral aqui, né? Então, o zinco oxidando e o cobre reduzindo, igual os elétrons, no caso aqui é 2 e 2, então eu já posso cortar os elétrons, somo as duas equações e somo o ΔE. Somo os potenciais, que dá meu ΔE, que é maior do que 0, 1.1, tá? Sempre vai ser assim, tá? Nas pilhas, o meu ΔE, meu DDP, vai ser maior do que 0, porque é uma reação espontânea, tá bom? Então vamos ver como que funciona essa pilha, né? Bom, a gente já viu que o zinco vai sofrer oxidação e o cobre vai sofrer a nossa redução. Vamos dar uma olhada aqui de perto o que acontece na nossa oxidação, que é perder elétrons, né? Que é dar elétrons. Tudo bem. Então na oxidação eu acabo dando elétrons, ó. Então eu tenho meu zinco zero. Aonde que está meu zinco zero nessa semicela? Ele é o eletrodo, né? E onde que está esse eletrodo? O que ele faz? Ele acaba oxidando. Então ele acaba se transformando em zinco 2+, mais 2 elétrons. Olha lá. Se transforma em zinco 2+, mais 2 elétrons. A minha placa, claro que nunca saiu do lugar. E meu zinco 2+, ele acaba indo para a solução. Percebe que o eletrodo ele vai sendo consumido com o tempo, né? E ele acaba sendo corroído. Os elétrons vão para o outro lado. E aqui acontece a diminuição da massa do eletrodo, a nossa corrosão do eletrodo, tá bom? Então os elétrons saem aqui do lado da oxidação e vão lá para redução. Chegaram os elétrons encontram quem? O cobre 2+ aqui em solução, né? Quem que vai receber esses elétrons, né? O cobre 2+. Então o cobre 2+ recebe esses 2 elétrons, ele é reduzido e ele acaba sendo depositado ali na minha placa de cobre. Então, na minha placa de cobre, acontece o quê? O aumento da massa, que é chamada da nossa deposição. Beleza? Muito bem, então. Então, de uma maneira geral, ali, ó, o meu zinco, ele sofre corrosão e meu cobre sofre, né? Acontece a deposição de cobre no eletrodo. Beleza. Na oxidação a gente viu, é a parte que doa elétrons, né? Então, a oxidação está dando elétrons ali para redução. Então, o fluxo de elétrons é da oxidação para a redução. Agora, pense você como um elétron, né? O elétron ele tem uma carga negativa. Então, se ele vai ser atraído, está acontecendo uma reação espontânea, para qual polo que ele vai? Ele vai para o polo positivo, né? Lembra que negativo atrai positivo, né? Cargas opostas se atraem. Então, os elétrons que têm carga negativa vão para o polo positivo e saem do polo negativo. Beleza? Outros nomes que a gente tem para o eletrodo, né? Fala assim, o eletrodo onde acontece a oxidação, o eletrodo onde acontece a redução. Eles têm nomes específicos. Na oxidação, o eletrodo é chamado de ânodo. E na redução é chamado de cátodo. Aí você fala assim, ânodo, oxidação, cátodo, redução. Redução, será que é cátodo, ânodo? Acaba confundindo. E chega lá na hora da prova, o que acontece? CRAL. CRAL? O CRAL vai te salvar aqui, ó. Cátodo, redução, ânodo, oxidação, né? Dá para decorar assim. Ou a gente pode ver também, ó, vogal, vogal, consoante, consoante, tá bom? Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Pode ser CRAL, consoante, consoante, vogal, vogal. Muito bem. Aí aqui agora, ó, vamos olhar o que acontece nessa semicélula. Porque assim, ó, o zinco, ele está transformando em zinco 2+. Então aqui, ó, tá entrando um monte de cátions aqui dentro, né? Então nessa semicélula onde acontece a oxidação, eu tenho um excesso de cátions. E olha aqui no nosso cátodo aqui, ó. Olha os cátions, né? O cobre 2+, eles estão sendo depositados. Se eles estão sendo depositados, aqui eu tenho uma deficiência de cátions. Agora pense você de novo como elétron. Será que você vai sair de um lugar onde tem um monte de cátion, tem um monte de carga positiva, né? E você vai para um lugar onde tem deficiência de carga positiva, vai acabar tendo muitos ânions aqui, né? E a pilha para de funcionar se não tivesse o quê? A nossa ponte salina. E a ponte salina, a função dela é o quê? Equilibrar as cargas da semicélula. Então a gente tem normalmente, são sais de potássio,
Eu coloquei aqui de KCl, pode ser nitrato de potássio também, KNO3. Mas enfim, se aqui eu tenho excesso de cátions e aqui eu tenho a ponto salina tem a função de equilibrar as cargas, quem que vai vir aqui para a parte que tem excesso de cátions? Vai vir quem? O ânion, né? Vai vir a carga negativa. E onde que tem deficiência de cátions, quem que vai para lá? Vai os cátions, né? Então o cloreto, que é o ânion, vem para o ânodo e o potássio, que é o cátion, vai para o cátodo. Beleza? Então com isso a gente fecha o funcionamento da pilha de Daniel. Aí você olha e fala assim, pô Gerson, olha quantos nomes que tem aqui, olha quantas coisas que eu preciso decorar. O ideal é você entender. Mas pense comigo aqui, ó, se for para decorar, você precisa decorar tudo, né? Os dois lados? Não, só metade, ó. Percebe que um lado é o oposto do outro. Um é ânodo, outro é cátodo, um é oxidação, outro é redução, e assim por diante. Então, um é o oposto do outro. Beleza? Vamos ver como que a gente faz a nossa representação da pilha agora, ó. Essa aqui é a nossa pilha de Daniel e representa dessa forma. Aí aparece, pô, só aparece símbolos aqui. O que é isso aqui, né? Como que funciona? Olha aqui, olha o zinco, ó. O que está acontecendo com o zinco? Ó? Ele está indo de zinco 0 para zinco 2+. Isso é o quê? Uma o quê? Oxidação. Legal. Olha, é o cobre 2+, indo para o cobre 0. O que está acontecendo aqui? Uma redução. Beleza. O zinco está oxidando na minha pilha? Sim. O cobre está reduzindo na minha pilha? Sim, também. Então eu preciso representar o que está acontecendo na pilha. O zinco oxidando e o cobre reduzindo. Muito bem. E como que eu sei, né? Como que eu falo assim, pô, Gerson, se eu escrevesse antes, né, a redução e depois a oxidação, estaria errado, tá? Tem que escrever primeiro a oxidação e depois a redução. Como que eu sei que é nessa ordem? Porque é a ordem do fluxo de elétrons, tá bom? Ele sai ali do negativo e vai para o positivo. É a ordem onde os elétrons estão indo. Então, primeiro a oxidação e depois a nossa redução. Fechado? Muito bem. E aqui, ó, eu finalizo com vocês com a fórmula de cálculo de pilha. Mas assim, essa fórmula eu nem gostaria de dar, porque eu acho que é desnecessário, tá? Essa fórmula ela só funciona para pilha. A gente sabe calcular o ΔE de qualquer uma das... tanto a parte de pilha, espontaneidade, eletrólise, a gente sabe que vai ser o quê? O potencial de redução mais o potencial de oxidação. É isso. Isso é o ΔE. Só que tem um macete nas pilhas que a gente pode fazer, ó, o maior de redução menos o menor de redução. Pelo seguinte, ó, lembra ali atrás que eu falei para vocês que na pilha pode acontecer tanto oxidação e redução nas duas semicelas? Então o que acontece? Quem tem maior tendência a reduzir, vai reduzir. Quem tem menor tendência a reduzir, vai o quê? Oxidar. E menos potencial de redução é a mesma coisa que potencial de oxidação. E do menor, né? Porque o menor acaba invertendo. Tudo bem? Então esse aqui é um macetinho. Pode utilizar, mas assim, pensando no raciocínio, sem decorar nada, é melhor que você vai acabar não esquecendo na hora da prova lá para frente. Beleza? Vamos ver como que aparece esse exercício no vestibular. Então, a gente está aqui no exercício 32, ó. No exercício 32, ele é de várias afirmativas, tá? E muitas delas estão relacionadas à parte de pilhas. Então, vamos montar uma pilha de ouro e de prata. Olha que chique, né? Vai ser caro o negócio aqui, ó. Então, vamos montar, ó. Então, a primeira coisa que a gente faz para descobrir quem oxida e quem reduz, a gente tem que montar, olhar os potenciais, né? E a gente olha aqui, são potenciais de redução, né? Como sempre, geralmente são dados potenciais de redução. E aqui, no caso, também é dado, né? Porque a gente está recebendo elétrons, né? O NOx do ouro aqui está indo de 3+ para 0, então se diminuiu, reduziu. É redução. Quem tem maior potencial de redução? O ouro. Então o ouro reduz. E a prata que tem menor potencial de redução, o que ele vai fazer? Ele vai oxidar. Então vamos escrever como redução quem reduz, que no caso aqui é o ouro. Então é o ouro 3+, mais 3 elétrons se transformando em ouro 0, né? Que é o meu ouro sólido. E esse meu potencial de redução é igual a 1,4 volts. E agora vamos escrever como oxidação quem está oxidando. E quem está oxidando no caso aqui é a prata, né? Então eu tenho o meu Ag
sólido, né? Inverto para ele oxidar. Ele acaba se transformando em Ag+, mais um elétron. E esse meu potencial agora de oxidação, né? Ele vai ser invertido. Se de redução é mais 0,8, de oxidação é menos 0,8 volt. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso somar essas duas equações agora para chegar na minha equação global. E para somar equações, a gente sabe que os elétrons recebidos, os elétrons dados, não podem ser diferentes, né? Então aqui, ó, eu tenho um elétron recebido na redução, 3 elétrons recebidos na redução e um elétron dado na oxidação, preciso equilibrar. Então para isso eu multiplico por 3 aqui, né? A nossa segunda equação da prata. Então aqui fica 3, aqui fica 3 e aqui fica 3 elétrons. E agora sim eu posso somar, eu posso cortar meus elétrons, né? Então corto aqui 3 elétrons com 3 elétrons e acabo somando. Então eu tenho aqui, ó, meu ouro 3 mais 3 pratas, formando 3 pratas mais o ouro sólido aqui, né? Que é sólido também. Para calcular meu ΔE, somos potenciais de redução com de oxidação. E isso aqui vai dar o quê? 0,6 volt, né? É positivo, é espontâneo, sempre tem que ser assim. Tudo bem? Tá. Então aqui a gente, só para colocar os nomes aqui, né? Ó. Então, onde acontece a nossa redução é chamado de cátodo. E onde acontece a nossa oxidação é chamado de ânodo. Beleza. Vamos ver agora aqui, ó, as afirmativas. Ó. O ouro mais é um agente redutor melhor do que o ouro 3+. Ó. Lembra que o agente redutor é aquele que sofre oxidação, né? Então, o agente redutor, o que ele faz? Ele sofre oxidação. E a gente olha o Ag+, a única coisa que ele faz, tanto com o ouro 3+, a única coisa que ele faz é sofrer redução, ele não sofre oxidação. Então esse primeiro aqui ele é falso, tá bom? É falso porque o Ag+ não sofre oxidação. Agora se fosse o Ag sólido e o ouro sólido, aí sim estaria certa essa afirmativa. Vamos para o 2, ó. O 2 ele fala que se fosse uma pilha entre essas duas semi-reações, o potencial seria de 0,6, verdadeiro. A reação global da pilha seria esse daqui? A gente compara, é exatamente igual, é verdadeiro também. No processo espontâneo, ouro metálico é formado? Sim, né? Olha o ouro metálico aqui sendo formado, verdadeiro. No processo espontâneo, íons prata são formados em solução? Olha aqui íons prata sendo formado. É verdadeiro também. Então aqui a gente tem 2, 4, 8 e 16. Então a gente tem 30. Então a resposta aqui de pontos total é de 30. Beleza? Na sequência a gente tem alguns exercícios relacionados à pilha. Já está o gabarito aqui em cima. Aqui do lado tem um vídeo da correção dos exercícios ou o próximo vídeo, caso você consiga fazer os exercícios sem ter nenhuma dúvida. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.